Salve, salve, galerinha do Aula Paraná! Tudo beleza com vocês? Tudo bom, né? Então, galera, nós vamos fazer uma revisãozinha hoje sobre evidências evolutivas. A aula que já foi trabalhada com a professora Fran aí nas últimas aulinhas aí. Belezinha? Então, vamos fazer uma reflexão a partir dessa imagem aqui. A evolução, ela realmente acontece? Então, nessa imagem, eu já trago para vocês algumas evidências evolutivas contextualizadas em apenas uma figura. Vocês vão analisar essa imagem no final da aula e vão postar lá nos comentários do aplicativo o que vocês conseguiram observar de evidências evolutivas. Beleza? Então, simbora! Nosso objetivo hoje é compreender as evidências evolutivas como fundamento para a evolução, para a gente poder provar que a evolução realmente ela acontece. E também entender a formação de novas espécies. Conforme o mecanismo evolutivo ele vai trabalhando dentro de uma população, pode ocorrer a formação de novas espécies. Lembrando, pessoal, quando nós estamos falando em aspectos evolutivos, nós não estamos falando em indivíduos únicos, tá? Nós estamos falando a nível populacional, quando falamos dessas espécies aí. Beleza? Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar esses 7 contextos aqui dentro das evidências evolutivas. O primeiro deles é o estudo dos fósseis. O que são esses fósseis? Analisemos a figura. Aqui nós temos alguns fósseis que foram encontrados, tá? Inclusive, tem alguns aqui que foi no Brasil, se eu não me engano, esse aqui no canto esquerdo ele foi encontrado no Brasil. Tá? E aqui do lado direito nós temos um fóssil em âmbar, que é uma resina presente em plantas aí. Tá? E é um aracnídeo se alimentando de um inseto. Olha só que bacana. Tá? Mas como que vão se formar esses fósseis? Será que é só por resina ou tem alguma outra forma de formação, uma forma desses fósseis estarem presentes para a gente? Tá? Analisemos essa figura aqui. Então nós temos aqui um suposto dinossauro que ele acabou morrendo. Tá? Só que ele morreu em uma bacia sedimentar. Então, vários sedimentos, vários detritos, eles vão acabar cobrindo esse indivíduo aí. Galera, não é o osso que vai ficar preservado, mas sim o formato dessas estruturas que vão se preservar nessas rochas sedimentares. Beleza? Então, quando nós estamos falando de fósseis, estamos falando de rochas sedimentares, formadas a partir de sedimentos orgânicos, principalmente aí. Tá? E quanto tempo demora? Milhares e milhares de anos para se formar aí. Tá? Então, até ser encontrado por um grupo lá um grupo de paleontólogos encontrarem esse bicho aí. Belezinha? Então, vamos lá? Então, fósseis, a gente teve uma visão geral. Lembrando que, quando forem estudar mais detalhadamente fósseis, tem as aulas que são mais completas acerca desse assunto aí. Hoje nós vamos fazer uma retomada enorme de conteúdos. Vamos lá. Órgãos vestigiais. O que são esses órgãos vestigiais e como que eles provam que a evolução aconteceu? Então, aqui nós temos um intestino de um coelho, tá? E no final desse intestino aqui, ó, nós vamos ter numa estrutura aqui, nós vamos ter um apêndice. Olha o tamanho do apêndice presente no coelho e o tamanho do apêndice presente no ser humano, por exemplo. Tá? Por que existe essa diferença de tamanho? Ora, aqui nós temos um Sherlock Holmes, como diria meu conterrâneo Afonso Padilha, que também é de Pinhais, morou em Pinhais assim como eu. O apêndice é uma estrutura utilizada para degradação da celulose, tá? E presente bastante, bem desenvolvido em herbívoros. Como nós somos onívoros, tá? Esse apêndice ele já se tornou reduzido. Sendo reduzido, ele acabou sendo uma estrutura, um órgão vestigial presente no ser humano aí. Prova também que nós tivemos uma origem em comum, nós tivemos um ancestral comum com os coelhos. Tá? Outro órgão vestigial é a presença do osso do quadril nas baleias. Professor, mas a baleia ela não tem as patas traseiras. Tá? Ora, aqui nós temos uma prova de que elas um dia já tiveram essas patas traseiras aí. Tá? E com o tempo elas perderam essa estrutura para se adaptar ao ambiente onde elas estão atualmente, para a natação. E o cóccix, presente no esqueleto humano, que é uma estrutura que representaria a nossa cauda. Tá? Então, os nossos ancestrais possivelmente apresentariam uma cauda aí.
Belezinha? Vamos passando aqui. Nós temos agora o nosso primeiro quiz. O que diz nosso primeiro quiz? Vamos lá. A teoria da evolução, apesar de apresentar uma grande quantidade de evidências que afirmam sua veracidade, ainda é alvo de muitas discussões. Um dos fatos que confirma a evolução diz respeito à presença de estruturas atrofiadas, que recebem o nome de A. Órgãos análogos, B. Órgãos homólogos ou C. Órgãos vestigiais. Tempo! Beleza, galerinha? Conseguiram encontrar a resposta? Tá? Quem anotou aqui que essas estruturas atrofiadas, presentes em alguns seres vivos e que confirmam a evolução, chama-se órgãos vestigiais, acertou. Belezinha? Vamos prosseguir aí. Nós vamos falar agora sobre embriologia comparada. Quando nós falamos sobre a questão da embriologia comparada, nós estamos fazendo uma comparação entre as estruturas embrionárias de vários organismos, principalmente vertebrados, é bem visível essa semelhança. Vamos analisar no slide? Então, observem aqui a semelhança dos estágios iniciais de peixe, anfíbio, réptil, ave e humano. Eles apresentam fendas faringíneas aqui, que são estruturas somente presentes, por exemplo, na espécie humana, durante o período embrionário, que com o tempo ele vai se perdendo aí, tá? Até finalizar o desenvolvimento embrionário. Pessoal, isso é uma prova de que possivelmente nós temos um ancestral comum entre peixes, anfíbios, répteis e aves. Belezinha? O detalhe é que eu separei aqui réptil de ave, apesar de que réptil não é um grupo de seres vivos aí. Tá? Réptil não é um grupo dentro da classificação biológica atual que ele recebe uma classificação específica aí. Ele é um grupo
artificial, beleza? Tá? Então vamos lá. Então, quando eu comparo a embriologia, eu comparo as características das fases iniciais dos embriões, como uma prova da teoria evolutiva. Nós vamos falar também de irradiação adaptativa e convergência evolutiva. Tá? Notem, aqui eu tenho uma irradiação adaptativa. Nessa figura eu tenho um organismo que eu vou chamar de ancestral comum, e a partir desse ancestral comum eu vou irradiar outras espécies que vão ter características diferentes de acordo com o ambiente. Por que eu coloquei um solzinho aqui do lado? Porque enquanto o sol ele vai irradiar a luz, aqui o nosso ser vivo, o nosso ancestral comum, tá? Ele vai irradiar outros seres vivos aí dentro do processo evolutivo. Beleza? Então eu tenho um único ser vivo que ele pode ocupar vários ambientes diferentes e nesses ambientes diferentes ele vai adquirir características de acordo com esse ambiente aí. Beleza? Tá? Foi um pouquinho de Lamarck isso, né? Mas tudo bem. Vamos prosseguir. A gente já vai entender a diferença para convergência evolutiva. O que acontece dentro da convergência evolutiva? Aqui tem uma figurinha mostrando um ictiosauro, um tubarão e um golfinho. E eu pergunto, o que eles têm em comum? Ora, se nós analisarmos o formato do corpo e a presença de nadadeiras, a gente já consegue encontrar algumas semelhanças. Essas semelhanças são extremamente importantes para o ambiente onde eles vivem. Tá? Eles não têm a mesma origem comum, porém eles convergem, tá? Eles vão para um ponto em comum, que são as características. Para a gente poder entender, eu coloquei esse esquema aqui, ó, tá? Para a gente entender divergência, ou seja, irradiação, e convergência evolutiva ali. Quando eu tenho uma divergência, ou seja, uma irradiação, eu tenho um único ponto e esse ponto ele vai criar escolhas. De acordo com a escolha desses ambientes, eles vão adquirir características diferenciadas. Depois que é feita, eu tenho várias espécies que fazem a mesma escolha. Nessas espécies que fazem a mesma escolha, eles vão convergir para uma característica em comum. Como nós vimos ali no ictiosauro, no tubarão e no golfinho, que eles são muito semelhantes morfologicamente. Tá? Então, esse gráfico aqui, essa tabela, esse desenho, essa figura, ele mostra bastante para a gente como entender irradiação e convergência aí. Beleza? Vamos a um quiz. Tá? 2. Alguns órgãos, tais como a asa de uma ave e o braço humano, possuem uma mesma origem embrionária, mesmo apresentando funções diferentes. Essas estruturas são resultado de pressões seletivas diferentes, que causam um fenômeno conhecido como A. Evolução convergente, B. Evolução divergente ou C. Isolamento reprodutivo. Tempo.
Belezinha, galera? Conseguiram responder a questão? Vamos analisar novamente aqui, tá? Então, o que eu estou perguntando? Quando eu tenho estruturas que são resultados de pressões seletivas diferentes, ou seja, tem uma estrutura que ela se desenvolve em ambientes diferentes, vão causar um fenômeno conhecido como evolução divergente, ou seja, ela vai divergir, vai ser diferente, ela vai ser processo de irradiação que a gente viu agora há pouquinho ali. Beleza? Então, vamos prosseguir. Nós falamos sobre os fósseis, sobre órgãos vestigiais, sobre embriologia comparada, irradiação adaptativa e convergência evolutiva. É importante a gente entender convergência e irradiação para que nós possamos compreender o conceito de homologia e analogia, que são órgãos homólogos e órgãos análogos. Vamos lá? Então, aqui eu tenho 3 órgãos, tá? De 3 indivíduos diferentes. Então, eu tenho a asa do morcego, a asa de uma ave e a asa de um inseto. Notem que tanto a asa do morcego quanto a asa de uma ave, elas são estruturalmente muito parecidas, tá? A presença dos ossos, tá? São muito parecidas. Quando eles são parecidos e têm, nesse caso aqui, tem a mesma origem, eu chamo de homologia, tá? Mas olhem só, apesar da asa do inseto ter a mesma função da asa de um morcego e de uma ave, ele tem uma origem embrionária diferente. E se ele tem uma origem embrionária diferente, ele é análogo à asa do morcego, tá? Então, a asa do inseto ela é análoga à asa do morcego e análoga à asa da ave, tá? Belezinha? Tá tranquilo? Tá? Então, vamos prosseguindo. Uma questão aqui agora adaptada da FUVEST, para quem vai encarar o vestibular aí esse ano. Vamos lá. Qual das alternativas apresenta um par de estruturas homólogas, ou seja, que tem a mesma origem embrionária? A. Asa de morcego e asa de borboleta. B. Carapaça de tatu e concha de caramujo. C. Nadadeira de peixe e asa de borboleta. Ou D. Asa de ave e asa de morcego. Lembrem-se, pessoal, quando trabalhamos com estruturas homólogas, são estruturas que têm a mesma origem embrionária. Tempo para vocês aí.
E aí, galera, belezinha? Conseguiram responder a questão? Vamos lá analisar então. Vamos reler a questão que é bem curtinha. Qual das alternativas apresenta um par de estruturas homólogas, ou seja, aquelas que vão apresentar a mesma origem embrionária? Tá? Então, nós temos aqui asa de ave e asa de morcego, como nós vimos no slide anterior. Além de nós trabalharmos estruturas homólogas, estruturas análogas, nós também vamos trabalhar aqui estratégias de sobrevivência. Tá? Então, pessoal, quando a gente vai trabalhar com estratégias de sobrevivência, nós vamos estar relacionando com 3 aspectos: mimetismo, camuflagem e um tipo especial de mimetismo que é o aposematismo. Tá? Como que eu vou diferenciar esses tipos de estratégias de sobrevivência? Sempre quando eu trabalho essa questão, eu faço sempre uma pergunta. O ser vivo, ele quer ser visto? O bicho quer ser visto? Sim ou não? Quando ele quer ser visto como outro ser vivo ou ele quer ser visto por causa de uma coloração específica? Vamos entender analisando alguns slides aqui. Tá? Então, aqui eu tenho 2 tipos de estratégia de sobrevivência: a camuflagem e o mimetismo. Tá? No primeiro desenho aqui, na primeira figura de camuflagem, vocês conseguem observar que nós temos a presença de um inseto? Tá bem tranquilo, até que tá tranquilo para a gente poder visualizar, né? E no segundo, no mimetismo, que bicho é aquele? Aparentemente ele lembra uma formiga, mas quando eu destaco os 2 olhos bem avantajados ali da frente, eu percebo que é um grupo de aranha, tá? Um grupo de aranha chamado de salticídeos, tá? Então, os salticídeos são aquelas papamoscas que a gente encontra na janela da nossa casa, tá? Geralmente que ficam pulandinho, assim, que todo mundo gosta e acha bonitinho. Mas essa daqui, ela quer imitar uma formiga, justamente porque ela se alimenta dessa formiga. E agora eu pergunto, qual desses 2 seres vivos aqui quer ser visto? O inseto aqui, o lepidóptero, ou então a aranha? Qual deles quer ser visto? Ora, bem tranquilo. Quem quer ser visto é a aranha. Só que ela não quer ser vista como uma aranha. Ela quer ser vista como uma formiga para poder se infiltrar no formigueiro e poder se alimentar. Belezinha? São dois tipos de estratégia de sobrevivência. Além disso, eu tenho aqui outro tipo de estratégia de sobrevivência. Notem a coloração dessa cobra e a coloração dessa perereca, né? Vamos ver, isso, uma pererequinha ali. Que coloração que eles têm? São bem coloridos, não são? Por que eles querem fazer isso? A pergunta é, eles querem ser vistos? A priori, aparentemente, eles querem ser visualizados. Mas eles querem ser visualizados como outra espécie? No caso da cobra, pode acontecer isso. Tá? Ela quer ser visualizada como outra espécie, como a gente pode ver no caso de coral verdadeira e coral falsa. Mas eu tenho uma outra característica aqui, que nós vamos falar agora, que é a coloração de advertência, que geralmente são tons que vão ser vermelhos, laranjas ou amarelos, bem vivos, como nós temos nessa perereca aqui. Tá? Notem que geralmente quando nós temos bichos dessa forma, esses bichos eles querem advertir um predador. Tá? Opa, eu sou venenoso ou eu sou peçonhento. Tá? Então, quando eu tenho uma forma de advertir meu predador, por coloração, eu tenho o que nós chamamos de aposematismo. Beleza, pessoal? Tranquilo que nem grilo? Suave na nave, legal no Nescau? Lembre-se, pessoal, de sempre estar respondendo as questões obrigatórias no Classroom para validar a presença de vocês. É muito importante isso daí, belezinha? Então, vamos voltar? Voltando aqui para um quiz. Universidade Federal de Uberlândia adaptada. Os louva-a-Deus e as esperanças são verdes e vivem em folhagens que também são verdes. A adaptação a que se refere a frase e sua função biológica, para que serve, são, respectivamente, A. Dimorfismo sexual e atrair o sexo oposto. B. Mimetismo e regular a temperatura corporal. C. Camuflagem e proteger contra predadores. Ou D. Comensalismo e evitar competidores. Tempo para vocês.
Então, pessoal, conseguiram responder a questão? Vamos só lembrar o que ele estava perguntando? Então, ele está perguntando o seguinte: a adaptação a que se refere a frase sobre louva-a-Deus e esperanças e sua função. Então, eu quero saber que adaptação que é e também eu quero saber a função biológica. Tá? Então, quem respondeu aqui? A alternativa C, camuflagem como adaptação e a função dessa adaptação, proteger contra predadores, acertou aí. Tá? E agora nós vamos para fazer uma revisãozinha, aqui. E agora, prof, como que eu vou saber o que é aposematismo, mimetismo e camuflagem? Sempre se pergunte, o ser vivo, o bicho, quer ser visto? Se ele quer ser visto, ou é mimetismo, se ele quiser ser visto como um outro ser vivo, ou é aposematismo, se for coloração de advertência. Se ele não quer ser visto, é camuflagem, beleza? É um macetinho para a gente poder estar lembrando aí, tá? Isso é muito importante, até interessante registrar no caderno aí. E nós vamos finalizar com especiação. Pessoal, quando nós falamos sobre geração de novas espécies, surgimento de novas espécies, nós estamos falando sobre especiação. Tá? Nós vemos na figura aqui, bem resumido, o conceito de especiação. Então, aqui eu tenho, seguindo aqui, uma anagênese, ou seja, o tempo ele vai passando, e eu tenho aqui uma espécie, uma população, na verdade. Essa população, ela sofre uma barreira evolutiva, que eu vou chamar de cladogênese. Tá? Então, anagênese é o tempo que vai passando e cladogênese é quando surge, por exemplo, uma barreira evolutiva. Imagina que surgiu aqui um rio separando essas duas espécies, tá? Ou uma cadeia montanhosa. Tá? Então, são barreiras evolutivas que separam em dois grupos. E a anagênese ela vai continuar atuando para a formação da espécie A e da espécie B. Lembrando que isso sempre a nível populacional. Tá? Quando eu falo em cladogênese, pode ser uma mutação que impede a reprodução entre esses dois grupos, pode ser uma barreira geográfica, pode ser também hábitos diferentes, ou seja, nichos ocupados diferentes, uma é mais ativa durante o dia e a outra mais ativa durante a noite. Então, existem aí algumas barreiras que podem impedir a reprodução, tá? Pode ocasionar o isolamento reprodutivo. E a seleção natural, a mutação e a recombinação gênica vão agir de acordo com o tempo, dentro da anagênese. Vamos entender um pouquinho isso olhando essa figurinha aqui. Pessoal, quando a gente fala em especiação, o mais importante, o que cai geralmente no vestibular, é a especiação do tipo alopatria. Tá? O que acontece na alopatria? A gente observa aqui no slide que na alopatria, para poder acontecer a especiação, eu preciso ter a formação de uma barreira. Tá? E essa barreira geralmente é geográfica, quando está associada às questões de vestibular. Tá? Isso provoca o isolamento reprodutivo. Então, eu isolei os dois grupos aqui, tá? Então, eu tenho o grupo que está amarelinho e o grupo que está verdinho. E no finalzinho, se eu voltar a ter em contato essas duas espécies, elas não vão mais conseguir reproduzir. Lembrando que o conceito de espécie, o conceito tradicional de espécie, são organismos intercruzantes capazes de gerar descendentes férteis em ambiente natural, tá? Quando eles têm contato natural ali. Beleza? Tá? Então, aqui nós vamos falar principalmente da alopatria, que é o que mais vai aparecer nos vestibulares para vocês. Como no exercício que nós vamos finalizar agora a nossa aula de hoje. Da PUC de São Paulo, também adaptada. Uma barreira geográfica separou a população A em dois grupos, designados por A1 e A2. Com o decorrer do tempo, A1 e A2 foram se diferenciando e deram origem, respectivamente, a duas populações designadas por B1 e B2. Indivíduos de B1 e B2 foram levados para o laboratório e cruzados. Produziram todos os descendentes estéreis e com sérios problemas genéticos. Que tipo de especiação ocorreu? Justifique sua resposta. Tá? Belezinha? Quase acabei passando a resposta para vocês ali, tá? Mas aqui nós temos a pergunta. Tempo para vocês.
Beleza, galerinha? Vamos analisar a resposta aqui agora? Tá? O que nós vamos ter aqui? Tá? Que tipo de especiação ocorreu? Aqui nós temos uma especiação alopátrica. Por que eu falo que é alopátrica? Pois ela foi ocasionada por uma barreira geográfica separando as duas populações de A em A1 e A2. E com o tempo, elas se diferenciaram em B1 e B2, não gerando mais descendentes férteis aí no cruzamento. Belezinha? Então, o que nós vamos finalizar agora? Na aula de hoje, nós falamos um pouquinho sobre evidências evolutivas e especiação, a formação de novas espécies. Tá? Então, esses são os conceitos que nós conseguimos retomar hoje e que vocês vão estar revendo depois durante as atividades no Classroom. Belezinha? Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação aí nos comentários e lembrando que eu estou aguardando a resposta de vocês nos comentários sobre a imagem que estava lá no início. Belezinha? Um abraço a todos e tchau, tchau!